Eu sempre tive muita vontade de ser piloto comercial. Infelizmente não foi possível, mas parte eu consegui, por exemplo, tirar o brevet. Naquela mesma ocasião eu ainda não tinha prestado serviço militar e consegui, meu pai me patrocinou e eu fui à cachoeira e tirei o brevet. E realizei, porque depois que eu vim para cá, a gente fundou aqui um aeroclube, para cá que eu vim em Camaquã, fundou um aeroclube aqui, acabamos que nós compramos um avião, um Cessna, de 4 lugares. Eu viajei bastante nesse Cessna, quase todo o estado aqui em Paraná, e me realizei de tal maneira que hoje eu sinto saudade de não poder fazer mais. Fotografou muito a bordo de avião? Bem, mas eu também fiz fotografias. Até hoje eu, com prazer, vejo o pessoal procurando arriscar essas fotografias aéreas aqui. Porque numa época nós tínhamos aqui 3 aviões aí à disposição. E eu sempre dizia, vamos aproveitar, os custos são muito elevados. Então, eu tirei muita fotografia e hoje as fotografias que vocês veem por aí, aéreas, dificilmente não são minhas. Então a gente fica com satisfação de poder estar servindo de alguma maneira. Eu vi bastante. Camaquã, Maré. Camaquã, Maré. Propriedade de Paulo. Eu vi o Rio Camaquã também com o Ayrton Madeira, eu fiz todo ele desde aí Mendonça até. Bem, a fotografia, André, nós estamos passando por uma fase muito interessante. E para mim é uma satisfação muito grande, porque fui profissional por mais de 30 anos aqui em Camaquã e vejo essas máquinas maravilhosas que vocês estão vendo aqui, umas antigas, eu não cheguei nem a trabalhar, mas conservei justamente para contar a história da fotografia. De maneira que eu hoje vejo com satisfação, uma máquina como essa aqui, antiguíssima, que vocês veem, pode notar aqui, o estado de conservação dela. O disparador é a ar, né? Então eu guardei, eu não trabalhei com essa máquina, eu também não trabalhei com essa máquina aqui, que hoje é chamada máquina de jardim. Antigamente se batia as fotos de estúdio. Com essa máquina aqui se usava o filme era uma chapa, chamava-se chapa de vidro, 18 por 24, porque não tinha ampliador, então se fazia a fotografia por contato. Já saía uma fotografia 18 por 24. E de maneira que se usaram muito essas máquinas, que se colocaram um pano na cabeça, porque ela focava através da própria lente. Hoje esta aqui que vocês estão vendo aqui está com uma lente moderna. É uma lente alemã, Carl Zeiss, que é uma lente de muita qualidade, mas antigamente ela tinha só a lente e não tinha o obturador. Então o obturador dela era a própria mão, tinha uma tampa, eu não tenho a tampa dela aqui, tinha uma tampa que tapava-se assim. Então depois de arrumar o paciente, a gente, depois de arrumar, vinha para cá e mandava a pessoa olhar e ficar imóvel, porque a velocidade dela era muito pequena. De maneira que, quando eu dizia, olha para cá e fique bem firme aqui, olhando, a pessoa tinha que ficar sem movimento. A gente fazia aqui, 1, 2, 3, era a exposição. Hoje não, hoje as máquinas têm velocidade, todas têm obturador, até essas mais antigas têm obturador. De maneira que eu não imaginava, digo para vocês, ultimamente eu ia em todos os congressos da fotografia, fui no Rio, fui em São Paulo, fui em Maceió, enfim, fazia sempre numa capital. Eu procurava estar presente em todos.
Zeneps e Luiz Garriga, porque para mim existe uma polêmica. Uns defendem um, outros defendem outro. Para mim os dois são inventores. E tem um livro que comenta e diz realmente que os dois participaram, eles se uniram depois, quando inventaram a fotografia. É uma coisa, acho que jamais eles esperariam que a fotografia fosse estar hoje nesse estágio que está hoje na digital, jamais. Porque naquela época eles inventaram, um tinha um sistema, o outro tinha outro. Então, por exemplo, a pessoa, quando inventaram as primeiras máquinas, como eu estava falando aqui, que tinha uma chapa grande, as primeiras máquinas, eles inventaram as primeiras máquinas que tiravam fotografia só de paisagem. Eles tinham que colocar a máquina posta num tripé, e a exposição era quase um dia inteiro de exposição.